Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Localize, por gentileza, na sua Bíblia, primeiro livro, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então, Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Feche os seus olhos. Pai, glorificamos o teu nome, porque esta é a tua palavra. Eu te glorifico porque a tua igreja não veio aqui ouvir palavra de homens, senão a tua palavra. Fala conosco mais uma vez e não te cales. Usa os meus lábios, me coloco mais uma vez como mero instrumento nas tuas mãos. Cumpra o teu propósito. Tu tens, como sempre, a liberdade para fazer aquilo que te apraz. Te oramos, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Tome os vossos assentos. O escritor sagrado, ele coloca ao nosso alcance algumas preciosas informações. Em seu contexto, o pai de Abraão sai de Ur dos Caldeus, leva a sua família para Harã, o seu irmão morre, e no final do capítulo 11 morre também o seu pai. Essas são algumas informações que o contexto nos apresenta. Mas o texto nos apresenta uma revelação. Qual a revelação, pastor Osés? Há um Deus. Alguém já pode começar a se perguntar: pastor, o ano de 2026 começou e eu já recebi algumas notícias, e eu quero ser muito claro, pastor, não foram muito favoráveis. Eu tive algumas notícias inusitadas, não muito boas, mas eu quero te mostrar uma revelação bíblica. Há um Deus. O Deus que se revela nas Escrituras, ele não se enquadra nas características do Salmo 115, do verso 4 ao verso 7. Ele não se enquadra. Ídolos que são prata e ouro feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Som nenhum lhes sai da sua garganta. O nosso Deus não se enquadra nessas características. Quais características que o nosso Deus se enquadra? Vou te dizer. O Evangelho de João, capítulo 4, ele não é feito de prata nem ouro, ele é Espírito. Que Deus é esse? É o Deus do Salmo 33, verso 9. Deus falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Que Deus é esse? É o Deus do 2 Crônicas 16, 9. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que Deus é esse, pastor Osés? É o Deus que ouve a oração coletiva da sua igreja, mas que também dobra para poder ouvir a oração de um justo. Que Deus é esse, pastor Osés? É o Deus que está atento, cria expectativa para poder inalar, para poder sentir o cheiro da adoração da sua igreja. Que Deus é esse, pastor Osés? É semelhante aos deuses que não podem fazer nada com as suas mãos, não. Fique tranquilo, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
O Deus que se revela nas Escrituras vê, o Deus que se revela nas Escrituras ouve, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele cheira aquilo que lhe é agradável, o Deus que se revela na Escritura coloca as suas mãos aonde Ele bem entende e não precisa dar satisfação para ninguém, e o Deus que se revela nas Escrituras fala. Para Adão, no capítulo 2, a situação a qual Adão se encontrava era a obediência. No capítulo seguinte, quando ele vira para Eva, a situação que ela se encontrava era desobediência. Quando ele vira para Samuel, no capítulo 3 do primeiro livro, a situação de Samuel é de obediência. Mas quando ele vira para a serpente, no capítulo 3, versículo 14, nem é necessário dizer qual era a situação da serpente, ou melhor, era a desobediência. Que proposta é essa, pastor Osés? Essa proposta é para mantermos nossos pés firmes no chão. Vou te falar uma coisa, espero que você tenha maturidade espiritual e teológica para digerir essas informações. O nosso Deus fala até com Satanás, e ele tem que obedecer. A palavra de Deus fala que os anjos ouvem a sua voz e estremecem. Pastor, que Deus é esse? Por que o Senhor está nos dando nessa introdução essas palavras? Já entendi, pastor. O mérito não é de quem ouve, é de quem fala, exatamente. O mérito é de quem fala aqui. Então, o que me salta aos olhos nesta noite não é a ação da voz em procurar Abrão, mas como ele reage positivamente em sinal de obediência a essa voz. Eu quero te dizer que desde o primeiro dia do janeiro profético, Deus vem falando poderosamente. Mas o que faremos com essas informações? Como iremos reagir àquilo que Ele tem falado? Porque Ele fala. Repita comigo, Ele fala. O mais importante é que quando Abrão, ele ouve, ele se posiciona, pastor Wagner. E quem está devidamente posicionado, o lugar ao qual ouve essa voz é secundário. Porque nesta noite, tem pessoas aqui que ouvem a voz de Deus fazendo comida em Diaconisa de Anara, e são visitados por essa voz. Nessa noite, está presente aqui neste culto, pessoas que estão dirigindo, trabalhando, e ouvem essa voz. Mas a voz procura, e ele ou ela está disponível. Por quê? O lugar é secundário. Quando Samuel ouviu essa voz, ele estava deitado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Quando o profeta do capítulo 13 do primeiro livro de Reis, o homem de Deus, ouviu essa voz, ele estava sentado. A Bíblia diz que quando Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, ouviu essa voz, ele estava prostrado com o rosto. Diz a minha Bíblia, a tua Bíblia, que Deus lhe falou: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Fala, Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que essa voz vai te procurar ainda esse mês. Eu não estou vindo aqui para jogar palavras fora. Eu venho aqui liberar uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de direção. Eu quero liberar essa palavra profética. Essa voz vai te procurar esse mês, e não importa onde você estiver, ela vai te encontrar. Se prepare para ouvir essa voz. A voz, ela procura. Pastor, por quê? Porque a palavra precisa ser ouvida e guardada. Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guardam as palavras. Eu vim aqui te dizer nesta noite que fique posicionado. Este Deus então vai falar.
E ele vai dizer: Abraão, sai da tua terra. A mudança que Deus pede a Abraão não é apenas uma mudança geográfica, não é apenas sair de um lugar e ir para o outro. A mudança que Deus pede a Abraão é uma mudança de comportamento. A mudança que Deus pede a Abraão é uma mudança de convivência, de rotina. É uma mudança de pequenos hábitos que levavam a vícios. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor Osés? Porque diz a minha Bíblia e a sua, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, que Abraão e a sua família estava entalado até o pescoço de idolatria. Então a postura que Deus pede a Abraão não é apenas uma mudança de geografia, é uma mudança radical. A mudança que Deus vai pedir, ou já pediu a algumas pessoas específicas, não é apenas mudança de geografia, é uma mudança radical. Pastor, mas todo mundo faz isso, todo mundo passa um bom tempo de frente da internet, mas você ouviu especificamente uma determinada palavra? Você não é todo mundo. Mas pastor, todo mundo comete determinados tropeços antes de contrair o matrimônio, mas essa voz te procurou, te direcionou uma palavra, você não é todo mundo, com você não. Mas pastor, todo mundo faz isso, você não é todo mundo. A mudança que Deus pede a algumas pessoas específicas é uma mudança radical. Então Deus pede essa mudança radical a Abraão. Pastor, entendi, Deus está me pedindo nesta noite uma mudança radical. Quais as evidências que o Senhor me confere para que eu tenha certeza que eu serei bem sucedido? Vou te dar algumas evidências. Você consegue, você vai conseguir. Por que eu vou conseguir, pastor? Porque a gente consegue facilmente passar 2, 3 horas mexendo no celular e mexendo na internet. Como que a gente não consegue passar 30 minutos por dia de joelho? A gente consegue muito facilmente maratonar diariamente séries e mais séries na Netflix. Não estou dizendo você treinar o seu inglês ou outro idioma, algo informativo. Estou falando perda de tempo, 2, 3 horas à toa. Então você vai conseguir. Aquilo que Deus está te pedindo, você vai conseguir. Você não consegue algumas coisas, mas eu acredito que você consegue passar pelo menos 1h30, um dia na semana, sentado no banco da IBD, ouvindo esses mestres, esses professores aqui. Você consegue. Pastor, a mensagem está pesada demais. Eis que te digo, não está. Por que não está? Porque eu quero chegar contigo no final do ano de 2026, erguer as minhas mãos e a sua e dizer: vencemos, estou vivendo o melhor, o novo de Deus para a minha vida. Eu quero chegar com você. Então a postura que Deus pede em algumas ocasiões para pessoas específicas é radical. Então ele parte. De onde ele parte, pastor? Ele parte de Harã, para atender e obedecer a voz. E Deus falou com ele anteriormente: sai da tua terra. Terra aqui é terra, mas também pode ser firme. A palavra terra é Eretz. Eretz pode ser terra, mas também pode ser lugar firme. Então, espiritualmente, o que Deus está pedindo para Abraão é o seguinte: saia do lugar que você considera firme. Nem todos os lugares que algumas pessoas consideram firme são realmente firmes. Nem todos os lugares que algumas pessoas consideram seguros
são realmente lugares seguros. Então Deus está dizendo para Abraão: Abraão, saia do lugar que você considera seguro. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Davi estava numa turbulência, passando por um perrengue, sendo perseguido, e ele se refugiou na fortaleza. Diz a Bíblia no segundo livro de Samuel, que o profeta chamado Gade foi até a fortaleza e gritou: Davi, não fique nesse lugar firme, não fique na fortaleza. Para Davi, aquela fortaleza era local de abrigo, só que não. A Bíblia diz que Elias, fugindo da pressão de Jezabel, procurou uma caverna, que é lugar melhor para se abrigar em tempo de tempestade do que caverna. E ele foi para a caverna, mas essa voz, aleluia, foi até Elias e disse: o que fazes aqui, Elias? Pastor, então qual é o lugar seguro? Qual é o lugar que eu posso me abrigar? Qual é o lugar que eu posso me refugiar? Diz a Bíblia: o melhor lugar que eu e você podemos nos abrigar, podemos nos refugiar, é no centro da vontade do nosso Deus. No centro da vontade. Você vai ouvir de algumas pessoas que em determinada ocasião não estarão muito bem direcionadas por Deus o seguinte: todo mundo já casou, mas você ainda não casou. Eu te conheço há algum tempo, por que você ainda não casou? Você vai dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Mas ainda está naquele emprego, 5, 10 anos, se esforçando, estudando, e ainda não ganhou uma promoção. O que aconteceu com você? Você vai dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Então, Abraão parte, e ele parte, e diz a Bíblia que ele atravessa a terra. Diz o texto: Abraão atravessou a terra. O contexto bíblico nos mostra que Canaã era lugar de ídolos. Canaã era lugar de idolatria. Canaã era lugar de prostituição. O contexto bíblico nos mostra que Canaã havia assassinatos de crianças. Crianças eram oferecidas a falsos deuses. Mas a Bíblia diz que Abraão atravessou a terra. Eu imagino Abraão olhando para a esquerda e vendo prostituição. Ele olhando para a direita e vendo promiscuidade. Ele olhando para a esquerda e vendo um assassinato. Mas diz a Bíblia, ele atravessou a terra. Deus dá uma palavra para você nesta noite: permaneça focado. Permaneça focado naquilo que Deus te revelou. Permaneça focado na orientação do Senhor. Permaneça focado. Pastor, mas os ventos estão solapadeando a minha embarcação. Eu recebi o diagnóstico do médico e não é muito favorável não. Não tem ninguém me apoiando, nem os meus, das minhas famílias estão me apoiando. Eu tenho uma palavra de Deus para você: permaneça focado. Permaneça focado. E aí Abraão está atravessando a terra, focado, até que ele chega, diz a Bíblia, até o carvalho, até uma árvore. O tema da mensagem de hoje: Carvalho de Moré, instruídos para um novo tempo. Ele chega nessa árvore, e essa árvore é interessante, porque é um carvalho. Biblicamente, carvalho aponta para algo profético. Vou te explicar. Carvalho chega a um tempo
que ele perde as suas folhas, ele fica desfolhado. Ao perder as suas folhas, alguém pode pensar, acabou o tempo de vida do carvalho, só que não, porque ao mesmo tempo que o carvalho pode ficar desfolhado, ele permanece firme. Está desfolhado, mas está firme. Está desempregado, mas está firme. Ainda não comprou a casa própria, mas está firme. Não está vivendo ainda hoje o melhor de Deus, mas permanece firme. O marido ainda não veio para Jesus, mas ela continua firme. Ainda não saiu nem de Queimados para receber uma agenda lá no outro estado, mas ele e ela permanece firme. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não são as circunstâncias que te definem, não são os diagnósticos negativos que te definem, é a palavra que te define, é a palavra que te define. Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite: permaneça firme. Não tinha aquele louvor? Firme nas promessas, firme nas promessas, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas. Quem está firme na promessa aí? Cadê uma igreja firme nas promessas? A embarcação pode parecer que vai a pique, que vai ficar à deriva, mas Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Nesse janeiro profético, pode vir as tempestades, pode se levantar o diabo, pode se levantar os demônios, mas tem uma igreja que vai permanecer firme, firme, triunfante, agradecendo e confiando nas promessas do Eterno. Firme, firme, firme. E ao mesmo tempo que o carvalho está desfolhado e profeticamente ele está firme, pode se levantar alguém e dizer: está sem folha, mas ainda está firme, vamos cortar. E cortam um carvalho. Só que ao cortar o carvalho, o toco, não é sinônimo de fim, que a história acabou. Isaías capítulo 6, versículo 13, quando o carvalho é cortado, é um sinal profético, há um novo começo. Só a diaconisa de Anara que entendeu. Quando o carvalho é cortado, mas o toco está firme, é uma palavra profética para minha casa e para a sua casa. Há um novo começo. Entenda o seguinte: há uma diferença entre novo começo e recomeço, porque recomeço pressupõe começar novamente algo que já existia. Recomeço. Novo começo não, é começar algo totalmente novo. Pastor, desmanchei um relacionamento tóxico, estou com uma ferida aberta, é o fim? Não, é um novo começo. Pastor, eu recebi uma palavra profética no final de 2025, e a palavra foi: você vai alargar as suas estacas. Mas começou o ano de 2026 e eu recebi uma carta da empresa: você, a partir de hoje, não é necessário mais as suas contribuições. É o fim? Não, é o novo começo. Aquilo que os homens consideram muitas das vezes fim, para o servo e a serva de Deus, não passa de um novo começo apresentado para o nosso Deus. E aí Abraão está nesse novo começo. Ele renunciou, ele obedeceu, ele saiu de Harã para cumprir um chamado, está num novo começo. Só que esse novo começo precisava de algo muito específico. Por quê? Porque quando você recomeça, você tem algumas informações já prévias, você já tem alguma experiência.
E aí você vai recomeçar com certa experiência. Novo começo não. Novo começo você abandonou tudo, você abriu mão de tudo, você renunciou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Entre a renúncia e a obediência, até a conclusão para poder viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, tinha um espaço, tinha um hiato, tinha um percurso, do lugar da promessa até a realização da promessa, tinha um percurso. E aí o que Abraão vai fazer? Está no texto, que esse carvalho, meu amigo Gênesis, tinha um nome. Qual é o nome do carvalho, pastor? Moré. E o que significa Moré, pastor? Professor. O professor, ele instrui, ele ensina. Abraão, da renúncia à obediência até a realização da promessa, experimentando esse novo começo, o que ele iria fazer? Precisava de instrução. Ele precisava de mentoria. Porque a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo. A gente precisa permanecer calçado com a nossa sandalinha da humildade e reconhecer: eu não sei de tudo. Eu tenho muito que aprender. Eu preciso sentar muito ainda para poder aprender. Nada melhor do que o novo começo, do que experimentar uma instrução. Abraão foi instruído. E qual a finalidade da instrução? Te dar sabedoria. Tem um pastor que ele recebe algumas críticas, pastor Tiago Brunet, que ele é muito usado na área de finanças. Eu ouvi dele e eu falei: isso é forte. Ele disse que você, exemplo dele, tem um determinado capital, você tem determinado conhecimento financeiro, você tem possibilidade de investimento, você tem um capital. Você tem um capital e sabe como um prévio conhecimento de investimento. Mas o que vai determinar de você investir no lugar certo? Palavras dele, é a sabedoria. Porque a sabedoria orienta para você tomar a atitude certa, e a atitude que você vai tomar vão ser benéficas para você. Então eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite, mais do que instrução, mais do que conhecimento, a gente precisa também de sabedoria. Aí Abraão está num carvalho de Moré, e aí Deus aparece para ele, pastor Júlio, Deus aparece, porque Deus não é irresponsável, pastor Celso, para dar uma ordem e deixar a gente sem experiência no decorrer da caminhada. Deus não é esse Deus irresponsável. Ele nos dá uma ordem e, além de ir conosco, nos proporciona experiências. Então, a forma que Deus vai se revelar a Abraão naquele momento é a respeito da teofania. Deus vai se materializar por um período de tempo para Abraão. Eu quero te dizer que algumas experiências que alguns vão passar, outros não irão passar. Mas eu quero te afirmar, as experiências que Deus te proporcionar serão muitas das vezes um combustível na sua caminhada. Eu já tive algumas experiências. Estou falando de experiência espiritual. Irmãos, eu tive uma experiência em uma determinada ocasião, que eu estava no meu quarto, era solteiro ainda,
buscando intensamente ao Senhor, e orei algo ao Senhor, uma certa hora da noite, irmãos, aquilo não era a presença de anjo, foi o próprio Deus que pisou no meu quarto. Eu te confesso que eu não consegui, não tive forças para abrir os olhos, o meu corpo ficou todo eletrocutado, ao mesmo tempo havia um êxtase e ao mesmo tempo havia um pavor de medo, e aquela presença passou por mim e disse, em espírito, e depois aquela presença voltou, em verdade, aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que precisam de uma experiência com Deus. Eu quero te dizer, se você buscar intensamente a Deus, Deus reafirma isso no meu coração, se você buscar intensamente a Deus, Deus é poderoso para se revelar a você. Só que eu preciso te orientar nesta noite pela palavra, que a experiência com Deus não substitui a palavra de Deus. Porque você pode se perguntar, pastor, é necessário que eu tenha essa experiência? O mais importante, e eu quero liberar também uma palavra profética para a sua vida nesta noite, que no momento que você estiver lendo a palavra, folheando o texto bíblico, o Espírito Santo vai te proporcionar grandes experiências pela palavra. O pastor dessa casa, o anjo da igreja, deu um direcionamento, vamos ler a Bíblia em um ano, e eu quero liberar uma palavra de fé, para quem tem mão para levantar, e coração quebrantado para receber, no momento que você estiver durante esse ano, lendo, degustando a palavra de Deus, Deus vai te proporcionar grandes e terríveis experiências, através do Espírito. Após essa revelação, Abraão, ele vai reagir a essa aparição. O que ele vai fazer, pastor Oséias? Ele vai tomar uma atitude espiritual, porque, irmãos, experiências espirituais, nós precisamos ter uma postura espiritual. Deus não pode te proporcionar uma experiência espiritual e a sua atitude é carnal, não. E aí, Abraão vai fazer algo, ele vai levantar um altar. Ele poderia fazer muitas coisas, ele poderia reagir de muitas formas, mas ele decide reagir com o altar. Quando ele reage com o altar, é como ele tivesse, como um soldado vencedor, hasteando uma bandeira no território do inimigo. Vou te explicar. Quando Abraão está naquela terra, em Siquém, Deus lhe apareceu, e ele reage erguendo o altar, é como ele fincasse uma bandeira no território do inimigo. A palavra altar é misbeá. Misbeá é sacrifício. Entenda, sacrifício pressupõe morte, matar. Só que alguém pode matar sem ter um objetivo maior, matar por matar. Mas o sacrifício não. O sacrifício é a morte de algo em prol de um objetivo maior. Então, quando Abraão levanta um altar, ele estava consagrando aquele espaço de terra ao Senhor dos Exércitos. Ele estava tornando aquele lugar sagrado. Aquele altar que Abraão levanta era o mesmo que ele estivesse dizendo: a partir de hoje, nunca mais esse lugar será o mesmo. A palavra de Deus para você nesta noite não é o lugar que vai definir a sua paz, é o posicionamento espiritual onde você estiver, que vai definir se esse lugar vai ter mudança ou vai continuar a mesma coisa.
Abraão estava em Siquém, Deus lhe apareceu. Até aquele presente momento, a terra ainda não era de fato sua, mas quando ele ergue um altar, era como se as escrituras da terra fossem para a mão dele espiritualmente, porque ele finca uma bandeira de Deus ali em Siquém. E eu finalizo. A palavra de Deus para as nossas vidas desta noite é: não olhe o problema, não olhe a dificuldade, não olhe as intempéries. Pastor, na minha rua o pau quebra, é batuque de dia e confusão à noite, mas tem um crente lá? Tem uma serva de Deus lá? Levante um altar, posicione-se naquele lugar. Deus está dizendo uma palavra muito firme, mas muito específica: posicione-se naquele ambiente, para você ver se não vai ter mudança.